graça e a paz para todos. Os nossos amados irmãos da Sara Nossa Terra, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um culto de terça-feira, um culto abençoado. As crianças podem estar saindo, pode ficar à vontade. Então vamos lá. Vou pedir para o nosso amado irmão Tiago colocar para a gente Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. Amém? Mateus 11, do 28 ao 30. Jesus fala aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui. Ainda por gentileza, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos só mais um pouquinho, ore junto comigo. Vamos falar mais um pouquinho com Deus. Pai Celestial, nós estamos aqui na tua casa, estamos diante de ti. Sabemos que tu és o Senhor de todas as coisas. E o Senhor é o Senhor deste momento também. Então toma conta deste momento da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Algum tempo atrás, já tem um tempinho, eu encontrei com um irmão. Nós estávamos conversando, um irmão muito chegado meu. Esse irmão deixou de vir à igreja. Ele falou para mim assim: olha, Maurício, eu não vou mais na igreja, não quero mais ir na igreja. Eu falei: mas por que, irmão? A gente conversando assim. Ele falou assim: não, o pessoal não fala a paz do Senhor para mim. O pessoal não fala a paz do Senhor. E esse irmão deixou de vir, porque ele achou que o pessoal não estava falando a paz do Senhor para ele. E às vezes, eu e você, ou outros irmãos, né, que não estão aqui presentes no momento, o músico, o nosso músico, às vezes acaba ficando chateado com algumas coisas que às vezes acaba acontecendo até mesmo dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa espera que o irmão vai falar a paz do Senhor, que o irmão vai dar aquela atenção merecida que a gente acha que merece, e a gente acaba às vezes não recebendo aquela atenção merecida, ou às vezes a expectativa está em alta, mas às vezes vem para o culto esperando que a palavra vai vir como um torpedo, como uma flecha direcionada e pá, e vai trazer uma luz, e a pessoa às vezes acaba não recebendo. E esse tipo de coisa às vezes vai apertando o nosso coração e vai ferindo o nosso coração. Mas nós estamos na campanha. Tiago, por gentileza, coloque o tema da campanha novamente. Nós estamos na campanha renovando a nossa mente para receber o melhor de Deus. E muitas das vezes acaba acontecendo isso. Mas aí você fala assim: Maurício, mas isso acontece só na igreja. Mas não, dentro da Bíblia também aconteceu de pessoas desistirem de seguir Jesus. A Bíblia fala que os 70, eles foram embora, eles deixaram de seguir Jesus. Então Jesus olha para os 12 e pergunta: e vocês, não vão também? Pedro toma a palavra e fala assim: e para onde? Se só tu tens a palavra de vida eterna, se só tu tens a direção certa. E a gente olha assim para a vida de Nicodemos, o sumo sacerdote de Israel, considerado um dos homens mais sábios ali do sumo sacerdote. A Bíblia fala que ele procurou Felipe para ir ter com Jesus, e foi ter com Jesus à noite. Ele precisava falar diretamente com Jesus Cristo. Nós encontramos Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu, ele sobe em uma árvore para ver Jesus passar. E quando ele vê Jesus passar, aquele homem se sente tão tocado que ele fala: opa, tem alguma coisa de errado comigo. E ele desce da árvore, ele vai falar com Jesus. Jesus é que o vê ali, né? E ele vai falar com Jesus, e ele fala assim: mestre, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 10 vezes mais. Jesus não pediu para ele fazer nada,
Ele falou assim: olha, eu vou pegar e vou devolver. Tem uma mulher também na Bíblia que é conhecida como pecadora. Os fariseus conheciam ela como a mulher pecadora. Jesus estava na casa de um fariseu, sentado à mesa. E o texto diz que ela veio por detrás de Jesus, e ela gruda nos pés de Jesus e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Uma mulher que era tida pecadora. Então a gente começa a somar as coisas e começamos então a perceber que se a gente não renovar a nossa mente, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, nós vamos perder as bênçãos de Deus por coisas simples. Mas quem é que muda as vidas? Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Eu ouvi um testemunho verídico, irmão, verídico. Não aconteceu aqui em Ouro Fino, mas eu ouvi esse testemunho e eu entrei em lágrimas. Esse rapaz, ele converteu, ele estava indo firme na igreja, e um teólogo não gostou de ver tanta felicidade na vida daquele rapaz e o procurou para conversar. E falou assim para ele: olha, você sabe o nome dos 12 de Jesus? Ele falou assim: não sei o nome dos 12. Você sabe onde Jesus nasceu? Também não sei onde Jesus nasceu. Mas você sabe a origem de Jesus? Também não sei a origem de Jesus. Então você não sabe nada? Eu falei: sei. Ele falou assim: sei. Eu sei que eu fui lá naquela igreja, eu encontrei um Jesus lá que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. E ele fala assim: essas coisas são todas importantes, não posso descartar, são muito importantes, mas com o tempo eu vou aprendendo tudo. Mas hoje eu posso te dizer que eu encontrei Jesus. Então nós precisamos encontrar esse Jesus Cristo, esse Jesus que muda mentes, que muda coração, que muda sentimento, que muda a nossa maneira de pensar. Muitos de nós estamos perdendo a bênção porque nós não usamos a nossa maneira de pensar da forma correta. Nós esperamos demais alguma coisa, aquilo não acontece, a gente, puxa, por que não aconteceu? E a gente acaba deixando. Se você ver dentro da Bíblia, você vai ver que no momento que Jesus Cristo, quando ele estava para ser crucificado, ele teve que carregar a cruz. Deram para ele uma cruz enorme, e ele começa então a carregar aquela cruz enorme, uma cruz pesada. Por que era pesada? Porque estavam simbolizando naquele momento toda a humanidade. E ele cai, a Bíblia fala que Jesus cai, porque carregar o peso da humanidade não era fácil, ele era humano, ele cai. Quando ele cai, um dos soldados olha para a multidão e vê um cidadão lá e fala: ô, você aí, vem aqui. E chama aquele homem, e pega a cruz de Jesus e fala para aquele homem: agora você vai carregar a cruz. Aquele homem até tentou carregar, até tentou ajudar Jesus, mas a Bíblia fala que ele não deu conta. O mestre teve que ir lá novamente pegar a cruz e ir até o final. Às vezes eu não sei você, mas Deus já tinha um plano na minha vida. Eu não era convertido ainda, eu devia ter uns 12 a 13 anos de idade, não tenho a data bem exata, mas eu estava assistindo um filme que chamava Morte e Ressurreição de Cristo. Passava na Globo esse filme, toda sexta-feira santa. E o que me chamou a atenção naquele filme, que quando Jesus estava no Sermão da Montanha, ele levanta assim para ir embora, e um dos que estavam ali grita para ele assim: mestre, nos ensina a orar. E ele vira e ele faz a oração do Pai Nosso. Foi o primeiro texto da Bíblia que eu decorei, a oração do Pai Nosso. Então aquilo me tocou tanto, eu falei: puxa vida, eu nunca mais vou ouvir Jesus falar, dessa maneira. Mas aquele momento para mim foi marcante, porque ele começou a ensinar a oração do Pai Nosso. E quando lá no final eu vi aquele povo matando Jesus, eu pensei comigo: se eu tivesse lá, eu ia ajudar Jesus, eu ia dar um jeito, eu ia fazer alguma coisa. Olha que ideia louca, que mente que a gente tem, irmãos. Como que a gente vai ajudar Jesus Cristo? Eu já vi quando a gente coloca aqui, a pastora Ana sempre põe aquelas cenas tristes. Eu vejo pessoas chorando de dó de Jesus, mas que jeito, irmão? Esse não é o nosso Jesus, era só um símbolo, é um momento de ensino, mas esse não é o nosso Jesus. Jesus não precisa da nossa ajuda. Não tem como a gente querer ajudar Jesus Cristo. O homem tentou carregar a cruz, mas não deu conta. Ele não conseguiu.
Não tem como a gente chorar porque estão batendo nele, tirar sangue dele. Não, ele é Jesus Cristo. Ele está passando uma lição para a gente. O Jesus que a gente conhece é o Todo-Poderoso, que fala assim, que toda língua vai se dobrar, vai se prostrar, vai confessar que Ele é o Senhor dos senhores. Não existe adulto, criança, jovem. Ele é Jesus Cristo. E às vezes eu tinha isso no coração, de querer ajudar Jesus. Não tem como, irmão. Não tem como. A gente queria ajudar. O homem tentou ajudar Jesus, mas não conseguiu. Então, às vezes, essas coisas vai passando, vai entrando na nossa mente, e a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então eu li esse texto aqui, novamente, Tiago, por gentileza. Eu li esse texto, eu achei esse texto tremendo. Esse texto eu sempre leio ele, e eu acho tremendo. Ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando assim: vinde a mim, todos que estáis cansados. Então como que eu e você vamos ajudar Jesus Cristo? Como que a gente vai ajudar a Deus? Se Ele está falando, vinde a mim. E Ele nos dá um exemplo do momento da cruz. Só Ele pode carregar a cruz. O rapaz tentou, mas não conseguiu. Tentou dar uma força para Jesus. Às vezes a gente tenta dar uma força, tenta trazer uma palavra bacana. A gente tenta apertar a mão do irmão e falar: a paz do Senhor, irmão, não desiste não. A gente tenta sentar do lado, a gente tenta ser um bom marido. A gente tenta ser uma boa esposa, tenta ser um bom filho. A gente tenta trazer o dízimo da melhor forma possível. A gente tenta fazer um parceiro de Deus bacana, né? A gente tenta, o Silvio que cuida aqui da limpeza da igreja, ele tenta. A gente tenta querer fazer uma obra bacana para Deus, tentar ajudar a Deus a fazer a obra dele. Mas Ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O 29, e Ele também continua dizendo no 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Usa a tua mente. Nós temos que usar a nossa mente para aprender de Jesus Cristo. Amados, eu amava demais quando se falava, eu amava esses caras, Albert Einstein, eu amava ouvir falar da história de Galileu Galilei, eu amava Thomas Edison, o inventor da luz, eu amava esse pessoal fera, esse homem Steve Jobs, porque esses caras marcaram a história. Eu não estou falando mal deles, mas eu amava o conhecimento humano. Mas um dia eu descobri que foi o conhecimento humano que afastou o homem de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, porque lá atrás, na árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem decidiu ter conhecimento. E aliás, dois tipos, não só o bom quanto o ruim. Então todo ser humano é capaz de fazer alguma coisa, porque a gente escolheu lá atrás. A gente pegou, a Eva foi lá e comeu do fruto do conhecimento. Então o conhecimento faz parte da sociedade, é só a gente colocar em prática. Mas esse conhecimento nos afastou do melhor de Deus, nos tirou do cuidado pleno daquilo que Deus realmente quer fazer. Porque se eu perguntar onde estão os homens, onde está Einstein? Morreu. Onde está Galileu Galilei, Isaac Newton? Onde está Steve Jobs? Onde está Abraham Lincoln? Morreram. Esse conhecimento é bom ter, não estou falando mal dele, mas nos afastou de Deus. E Jesus fala assim: aprendei de mim. Aí ele fala: porque sou manso e humilde de coração. Duas características de Jesus: manso e humilde de coração, para nos ensinar. E ele fala assim: e achareis descanso para a vossa alma. Então quando nós realmente mudarmos a nossa mente, abrirmos o nosso entendimento que só existe um Jesus que pode fazer todas as coisas, que pode cuidar de uma forma tremenda, que pode mudar o mundo, que pode mudar qualquer coisa, a gente não vai desistir mais. Eu que vou ter o prazer de falar: a paz do Senhor, irmã Thaís. Eu que vou lá falar: a irmã Thaís, a paz do Senhor, irmão Mauro. Por quê? Mudamos a nossa mente. Então isso não vai mais tirar pessoas da igreja. As pessoas não vão mais sair, não vão mais desistir. O dia que aprender de quem é de fato Jesus, e a gente vai ter descanso. O 30, o verso 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele fala assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Algum tempo atrás, no supermercado, eu vi uma menininha com um ovo de Páscoa desse tamanho debaixo do braço. Pá!
pequenininha, e carregando, ia para lá e vinha para cá. Tentava tirar o ovo dela para você ver. Nem a mãe conseguia tirar, era dela. Aquilo era pesado para ela, era um fardo que era leve, um fardo prazeroso. Pequenininha, o ovo era maior que ela, quase maior, e ela ia para lá e vinha para cá com aquele ovo. O fardo dela carregando ali, que delícia. Ela ia chegar em casa, abrir aquilo e comer. Então o fardo de Jesus é assim, ele é leve. Nós temos que ter prazer de ir para a direita. Estou carregando aqui, ó, eu ir para a esquerda. Mas a gente precisa entender aqui dentro, para receber o melhor de Deus, nós precisamos conhecer quem é Jesus Cristo de verdade. Amém? E Ele está aqui. E Ele está aqui conosco. Ele vai estar amanhã, depois de amanhã, quando nós partirmos dessa terra. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Essa blusa aqui é uma delícia, irmão, quentinha, né, irmão Paulinho? Essas blusas é gostosa, né? Esse aqui, ó, é o jugo. Eu carrego ele, é o fardo. Onde eu vou não tem problema nenhum carregar a minha blusa. É o meu fardo, isso é prazeroso. E assim que é a obra de Jesus. É assim que é servir Jesus Cristo. Tem que ser prazeroso, tem que ser leve. Zaqueu não esperou Jesus fazendo uma cobrança para ele, que desceu e falou para Jesus: olha, eu vou dar. O sumo sacerdote não esperou ninguém falar. Ele que falou para Felipe: marca lá para mim que eu quero falar com esse Jesus. A mulher que era pecadora, ninguém mandou ela chorar nos pés de Jesus. Ela foi lá e chorou, e enfrentou a casa, e ela fez de tudo. E você vai ver tantos outros dentro da Bíblia, porque abriram a mente, deixaram a mente ser dominada por Jesus Cristo. Todo dia de manhã, a primeira coisa que o Henrique acorda, eu coloco a mão sobre a mente dele e falo: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de... A primeira coisa, irmão. Porque nós precisamos aprender desse Jesus, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então quando você vê esse Jesus que apanha no filme aí, não é o nosso Jesus não, tá? Não precisa ficar com dó dele não. A cruz ele carrega, ele dá conta da cruz. O homem tentou carregar, mas não deu conta. E ele vai até o fim por mim e por você. Um dia ele vai voltar da forma real, e todo joelho e toda a língua vai dobrar e vai confessar que Ele é o Senhor. Então está passando por algum momento, abra a tua mente. Tua mente está te impedindo de realizar alguma coisa, coloca a mão assim e fala: no nome de Jesus. Usa o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus Cristo, meu querido. Fala desse nome. Abençoa através do nome dele. Nós não comemos lá em casa sem a gente antes abençoar em nome de Jesus. A gente não sai de casa sem falar no nome de Jesus. Eu não faço outra coisa sem falar no nome de Jesus. É o nome dele. Está lá em Mateus 18, 28. Tem todo o poder. O nome de Jesus. Usa ele. Ele quer, ele tem prazer de usarmos o nome de Jesus Cristo. Amém? Então você que pode, nesse momento, por gentileza, coloque-se de pé. Você que pode, coloca suas mãos sobre o seu coração. Vamos orar aqui mais um pouquinho. Pai, nós encontramos Jesus Cristo. Oh Jesus, nós queremos dizer que o Senhor é maravilhoso. Que tem dias que a gente tenta te ajudar, querendo carregar a nossa cruz. E às vezes essa cruz nos machuca. Tem dia que o fardo é pesado. Tem dias que o jugo não é suave. É azedo, é amargo. Tem noites que às vezes a gente não dorme por causa dos pesadelos. A gente fica pensando, os pensamentos nos atrapalhando. Mas a tua palavra nos deixa claro que muitas pessoas te procuraram para ir ter contigo e tiveram solução. E nós queremos, Jesus, que o Senhor seja a solução das nossas vidas. Nós queremos que, ó Senhor Jesus, que Tu venhas ao nosso encontro. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas melhores.
a sermos seres humanos melhores, sermos esposo melhor, esposa melhor, filhos melhores, discípulos melhores. Nós não queremos trazer um dízimo, uma oferta, dizendo que isso vai te ajudar, não. Nós queremos entender, Jesus, que Tu és a nossa única saída, a nossa solução. Nós queremos Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Nós nos entregamos a Ti neste momento. Faça parte dos nossos dias, todos os momentos. Nós Te pedimos, Jesus, seja conosco, aonde formos. Usa o Espírito Santo para nos ensinar. Libera os Teus anjos para nos proteger. Libera mesmo os céus para moverem ao nosso favor. Mas o que nós não queremos é que a nossa mente nos impeça de recebermos o melhor que o Pai tem para nós. Então, nesse instante, Jesus, eu quero usar o Teu nome aqui para quebrar todo pensamento contrário que atrapalha o nosso crescimento espiritual. No Teu nome, Jesus. E nós Te agradecemos por tudo. Amém? Amém, meu irmão? Então, que Jesus Cristo, Te abençoe. Que o Espírito Santo nos conduza. Que o Pai Todo-Poderoso nos abençoe. Continue nos abençoando. Nós estamos encerrados. Se você puder dar um abraço na pessoa que está à tua direita, à tua esquerda, dá um abraço nela e fala para ela: olha, volte sempre.